Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Podeis vos assentar também. Agradecer a Deus, agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais esse dia nessa casa de oração. Agradecer por tudo de bom que tem feito por nós, por tudo que há de fazer, por tudo que Ele fez no dia de hoje. Agradecer pelo ar que respiramos, o ar que adentra os nossos pulmões. Agradecer por todas as bênçãos. Não é, varão? Por mais esse dia a gente poder estar nessa casa de oração. Porque muitos não puderam chegar até o dia de hoje. Então, nós vamos agradecer a Deus porque nós pudemos estar aqui no dia de hoje. Ouvir a palavra de Deus. Na sexta-feira eu tive a alegria de saber que o meu neto nasceu de noite, o Miguel. Aí no dia de ontem nós fomos visitá-lo, conhecer ele pessoalmente. Não pude estar aqui ontem no encontro de varões aqui ontem, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. A festividade na minha família foi pelo nascimento de mais um membro, terceiro neto. E ao voltarmos de viagem, antes do pedágio da Bandeirantes, recebi um telefonema de que um primo meu acabava de falecer. 51 anos. Vai ser sepultado amanhã. Então, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, tanto para o nascimento quanto para a morte. Que Deus sempre venha estar consolando os nossos corações, tanto na alegria quanto no momento de tristeza, que Deus possa estar conosco. Amém? Que nós não podemos nos afastar da presença de Deus de forma nenhuma, porque nosso único consolo, nosso único ponto forte, nosso único porto forte, nosso único porto seguro é o Senhor. Nós podemos sair mar adentro com o nosso barquinho, e sofrer por solavancos do mar, vendavais, dificuldades, ou voltarmos para casa sem peixe nenhum no barco, mas sabemos que toda provisão, todo livramento, todas as bênçãos vêm de Deus. Nós não podemos deixar Jesus dormir no nosso barco de jeito nenhum. Nós temos que glorificar Ele sempre. Nós temos que dizer a Ele que nós amamos sempre. A alegria é imensa. Embora 25%, 50% do coração seja de tristeza, a alegria na presença de Deus é imensa. A dificuldade existe, as aflições existem, mas Deus sempre tem, ao amanhecer, o enxugar das lágrimas, Deus sempre tem um sorriso para colocar nos nossos rostos. Amém? Deus é bom demais. Não importa as dificuldades, Ele sempre diz: a vitória é nossa. Porque Ele é conosco, Ele guerreia por nós. O compromisso, a matemática desse mês, a métrica desse mês, todo o nosso diálogo esse mês vai girar em torno do compromisso do cristão com a verdade. É difícil lidar com a verdade. É algo que não tem como negociar, é a verdade. A verdade ela é uma só. A verdade está aqui. Não tem como negociar. É preto, não tem como negociar de que ele pode ser azul ou está mesclado, de forma nenhuma. Ele é preto. É branco, não tem como negociar porque ele é branco. A palavra de Deus ela é inegociável. Ela é infalível. A palavra de Deus ela se cumpre na minha e na tua vida, na vida de cada um daqueles que estão aqui na terra. Ela se cumpre. E quando nós ouvimos qualquer que seja a notícia, nós temos que ir averiguar, e buscar, e pesquisar, para ver se é revelação ou, segundo o pastor dessa igreja, revelamento. Não é? Nós temos que saber se é verdade. Nós temos que realmente saber se aquilo ali é algo seguro. Não é porque está com o microfone na mão, não é porque prega bem, não é porque está bem vestido, não é porque tem um cargo, não. Nós temos que saber se realmente está na palavra de Deus ou se segue os direcionamentos que Cristo tem para nós. Certo? Vocês viram aquele alvoroço que teve em relação ao bebê reborn, Aí muitos falam que muitas mães que perderam filhos substituíram os filhos que perderam ou transferiram o amor de um bebê que perdeu por um bebê de borracha, ou sei lá como é que se chama aquilo,
sintético. Mas quando nós vamos pesquisar e buscar, nós vemos que isso é tão irônico, que em 1970, um homem chamado Gary inventou o patchwork. Sabe o que é o patchwork? Patchwork era uma pedra que ele pegava na praia e vendia como se fosse um pet. Para aquelas pessoas que têm preguiça de cuidar de um animal, ele vendia uma pedra para quem queria ter um animal de estimação, tinha uma pedrinha em casa. Nós não podemos substituir Deus por patchworks ou por bebê reborn. Nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas sempre. Ele é a nossa verdade. Um bebê não se substitui por um bebê de borracha. Um pet, um animal, um papagaio, um cachorro, um gato, não se substitui por uma pedra. Nós não podemos substituir o nosso foco por algo ilusório. Nós vivemos no mundo real. E o que estão tentando colocar para nós são algo ou coisas irreais. E nós não podemos nos apegar a coisas irreais, pois nós sabemos que o sacrifício na cruz do Calvário foi algo, e o sangue que foi vertido é algo real e é aspergido sobre as nossas vidas sempre e todos os dias. E o inimigo sabe disso. O que é um cristão comprometido? Um cristão comprometido é um crente que decidiu seguir a Jesus e é leal a Deus, a sua igreja é o estilo de vida cristão. O que significa compromisso com a verdade? Esse compromisso envolve a busca incessantemente pela honestidade, integridade e transparência em todas as ações e pensamentos. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês serem agradecidos por ter sido honesto. Você ter uma atitude e uma pessoa te agradecer por você ser honesto. Olha o ponto que nós chegamos. A pessoa tem uma atitude honesta para com a pessoa, de devolver uma carteira, de devolver um dinheiro que viu cair do bolso, né? Ou um celular, e a pessoa te agradecer porque você está sendo honesto. Nós estamos vivendo num mundo que não é a realidade do que Deus quer para nós. Quando nós praticamos realmente a palavra de Deus, nós sabemos que a verdade nos liberta. João 8, 32. Ficou bonitinho ali, eu gostei, ou não? Ficou legal ali. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade nos sempre. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que não venha de mim, mas seja do teu altar, Senhor. Fale conosco, o mais profundo dos corações, que possamos sair daqui diferentes, transformados, conhecendo mais a tua palavra, que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ilumina as nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, que possamos tirar de nós aquilo que não é verdade, que a tua verdade venha entrar adentre aos nossos corações e que não saia e não se aparta de nós nunca mais. É o que eu lhe peço em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Mesmo antes de nascermos, todos nós já fazíamos parte do reino do pecado, né? Nós fomos tidos no pecado. Davi, em Salmos 51:5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos 3:23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus quando estamos no pecado. Esses versículos deixam bem claro o estado espiritual deplorável que fica o ser humano longe, ou o homem longe de Deus. Quando nós vivemos longe de Deus, nós temos um estado espiritual dominado pelo inimigo. Nós estamos envolvidos com Deus ou comprometidos com Ele. Quando nós estamos envolvidos, é algo que sai. Pode ser desenvolto, mas quando nós estamos realmente comprometidos com Deus, não há nada que venha tirar de nós aquilo que Cristo tem separado para mim e para você. Não há nada que venha tirar de nós as bênçãos separadas para nós.
seja um salário bom, um emprego bom, um livramento. Deus não deixa com que venha sair nada de nós, mas desde que nós estejamos na presença de Deus constantemente. Embora os pecadores, desde a concepção de Deus, provoque o seu amor para conosco, Ele enviou para nós o seu Filho unigênito. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo, na verdade, padeceu por mim e por você, padeceu por todos os enganadores, todas as prostitutas, todos os ladrões. Ele padeceu por todos, só que nem todos o reconhecem, nem todos o aceitam, nem todos estão dispostos a pagar o preço de se livrar de todo o pecado no mundo e seguir o caminho de Cristo. Mas as coisas estão tão difíceis, as coisas não são fáceis para mim, mas é fácil para aquele, mas as pessoas não estão dispostas muitas das vezes a abrir mão do pecado, abrir mão de coisas erradas lá fora. Não estão dispostos a realmente ser um servo de Deus, um servo de Cristo, e viver na santidade e abrir mão dessas coisas erradas. Preferem o pecado. E quando nós preferimos o pecado, acontece o quê? Só coisas ruins. Em 1 Coríntios, do 6 ao 9, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, os idólatras, adúlteros, efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nada de ruim vai herdar o reino de Deus. Nada de ruim. Não haverá choro, nem dor, nem enfermidades, além do rio azul. Lá é só alegria. Não haverá sol lá, não haverá noite lá, porque a luz lá é eterna. Se nós vivemos a presença de Deus, nós não necessitamos disso, porque Ele é a nossa luz eterna. Ele é a nossa luz eterna. Nós não precisamos de mais disso. Existem lâmpadazinhas por aí dizendo que é isso ou que é aquilo. É algo fácil, ilusório. Pode ver que isso atrai até os mosquitinhos, os vagalumes, as muriçocas. É algo ilusório que leva à morte. Mas a luz verdadeira, a luz eterna nos dá a vida eterna também. Sem citar nomes, eu vou falar sobre um podcast. Eu comentei com a Lourdes essa semana que eu assisti. O camarada se autodenomina pastor, dizendo que ele é a imagem e semelhança de Cristo. E concorda que nasceu do pecado, e porque nascemos do pecado somos princípios e as muitas coisas, e que na questão da sexualidade dele não teve opção de escolha. Que se ele pudesse escolher, e aí ele foi interrompido pelo pastor, que disse que ele tem uma escolha, e que se ele pudesse escolher, ele não viveria essa perseguição. E o entrevistador falou para ele que ele tinha uma boa notícia. Já um homem formado, que teve problemas. E o pastor leu para ele o seguinte: Romanos 1, do 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, os quais tais praticaram, não somente as fazem, também se agradam do que as fazem. Eles se agradam de fazer o mal. Eles se alegram fazendo o
mal. Então nós, e foi o que o pastor falou para ele, que se ele não teve escolha para ele antes, agora como adulto e sabendo da palavra de Deus, ele tinha escolha. O pastor, lendo o texto da Bíblia, acabando de dizer, e antes ele dizia que concordava com a Bíblia, dizendo que nós nascemos no pecado. Quando o pastor leu isso para ele, ele pegou e falou que ele não concordava. Então, quer dizer, muitos de nós, sabendo da palavra de Deus, sabendo da verdade, o que é bom para mim eu concordo, o que não é bom para mim, o que vai contra a minha vontade eu não concordo. Eu estou plenamente errado, eu estou plenamente tendo uma vida errônea, porque a palavra de Deus ela é boa, perfeita e em todos os momentos, em todos os sentidos. Ela foi ontem, é hoje e vai continuar sendo. Mesmo depois que eu partir, ela vai continuar sendo, até o chamado dele, até eu reconhecer a voz do meu pastor, ele vai continuar zelando e velando pela palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. Não importa. Agora, para pensar, quantas pessoas não seguem esse camarada? Quantas pessoas não seguem? Nós temos que estar com os nossos ouvidos e olhos abertos, para que não possamos ser enganados por isso, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus nos mantém seguro. A palavra de Deus nos mantém salvo. Por isso ela é a verdade. Ela penetra entre juntas e medulas. Nada vai além disso. Nada. Só a palavra dele. Só a palavra dele consegue ir além disso. Da salvação. Ela nos dá a salvação. E nós vamos buscar a verdade aonde? Para onde iremos nós? Os discípulos dizem. Se só o Senhor tem a palavra da verdade. Os discípulos que estavam com ele falou isso. Quem sou eu que estou mais de 2000 anos distante dele? No momento que esteve na terra. O que me faz estar presente na presença dele é porque a palavra dele perdura esse tempo todo e vai continuar perdurando por anos e anos a fio. E onde que nós vamos buscar a verdade? Ele é a verdade e a vida. E a vida em abundância e a vida eterna. Ele é a verdade. Não existem duas verdades. Mesmo eu sendo uma testemunha ocular de algo, aconteceu um crime e eu estava ali, eu vendo aquilo, sendo testemunha ocular, eu posso me esquecer e ocultar algo. Por isso há evangelhos. João, Marcos, Lucas, testemunhas de que estiveram lá. Testemunhas ocular e não ocular. Testemunhas que foram investigar, como o caso de Lucas, foi investigar. Para ver se realmente era aquilo que estava sendo relatado. E foi testificado tanto que está na Bíblia. É a palavra de Deus quem diz. A santificação é uma busca incessante de Deus. Nós temos que buscar a santidade constantemente. Porque a santidade faz com que nós venhamos agradar a Deus constantemente. Em Mateus 7,21, a palavra de Deus nos diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem é o meu Pai? É Deus, Jesus falando, que o Pai que está nos céus. Então muitos de nós, muitas das vezes achando que estamos fazendo as coisas corretas, mas nós estamos fazendo as coisas corretas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, muitas vezes nós não estamos fazendo, porque não é a verdade. Não vamos ficar seguindo pregadores porque ele é bonitinho, ou porque ele se veste bem, ou porque fala bem, porque é eloquente no falar. Nós temos que seguir realmente o que aquela pessoa prega, se é pregada a palavra de Deus, se é falado a palavra de Deus, e nós, através dessa palavra, nós temos que pesquisar para saber se é verdade. Muitas das vezes eu vejo que lê-se a palavra de Deus, mas tira aquilo que realmente é viável e aquilo que não é viável, que não condiz com o que eu estou precisando, é periquito gospel. Tira a palavra e vê se aquilo ali, aquilo ali é para o meu dia. É como se fosse um horóscopo gospel. Tira ali, isso aqui não, isso aqui é para mim. É para mim sair com roupa branca, pentear o cabelo para o lado direito, fazer gargarejo, escovar os dentes. Gente, são coisas que nós temos que fazer todos os dias. Não preciso de alguém vir falar para mim que roupa que eu tenho que usar, ou que sapato eu tenho que usar. Agregar isso, agregar aquilo, não, de forma nenhuma. Deus não quer isso. Deus quer só saber do quê? Que eu esteja vestido, mas eu quero saber também que o meu coração não esteja vestido nem revestido de nada, a não ser da palavra dele, livre de tudo aquilo que não é dele.
O coração, todo mundo sabe que um coração é branco, um coração não é vermelho. Um coração só é vermelho por causa do sangue. Nós temos que ter realmente um coração limpo. 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 Não levar para casa o mal que o dia nos fez ou que nos fizeram. Nós temos que liberar perdão, praticar o perdão e buscar sempre a verdade. Deus vindo buscar. E nós temos que viver em retidão para que quando Ele vier buscar, nós possamos estar realmente de ser dignos de ser salvos. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou do pecado e da morte. Nós vamos morrer uma vez, mas não vamos morrer a segunda, porque nós vamos subir com a igreja que Cristo vai buscar. Cristo vem buscar? Eu morri. Aquele que estiver vivo, glória a Deus, mas eu morri, quero subir também. Por isso nós temos que estar na presença de Deus, para quando Ele vir chamar, e a palavra diz que todo joelho se dobrará. Porque as luzinhas falsas dizem que o caminho que eles pregam levam a Jesus. Saibam que todos os caminhos levam a Jesus. Todas as religiões vão levar a Jesus. Todos os caminhos, todas as religiões vão levar. Porque vai haver um juízo final. No juízo final, não interessa qual religião era, não interessa qual caminho seguiu. O que interessa é saber que nós vamos ser julgados. Aí sim é saber se nós estávamos no caminho certo ou no caminho errado. Que luz nós temos que seguir? A luz da vida eterna. Isso significa que Jesus cumpriu o seu compromisso, que está em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali, nesse momento, Jesus nos colocou em liberdade. Ali, nesse momento, o preço foi pago. Ali, nesse momento, nós fomos libertos do pecado. Ali, nesse momento, nós nos colocamos livres de tudo. Nesse momento, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nesse momento, nós fomos colocados, e o véu foi rasgado, e nós fomos colocados diante do altar. Livre de tudo, nada nos impedia nesse momento, nada nos impedia e nada nos impede de nos aproximarmos de Deus, porque o altar não tem mais o véu, o altar agora está livre para que possamos acessar. Não há nada, nem ninguém, nada pode nos impedir de acessarmos ao trono de Deus, nada. Nós podemos orar, nós podemos nos ajoelhar, nós podemos sentir a presença de Deus sem ter ninguém para intermediar, porque nós estamos livres de todos os males, inclusive do véu. Nada pode nos impedir de sentir a presença de Deus, de sentir o coração queimar, porque Ele se faz presente aqui desde o início das orações, desde quando começou a tocar o louvor, desde quando você saiu de casa, Ele já sabia que você está aqui e de que Ele tem uma bênção para cada um de vocês, para cada um de nós aqui. O papel de Jesus foi cumprido, de nos pôr em liberdade. O Pai enviou, e Ele não saiu do plano de Deus. O plano de Deus foi concretizado. Cabe a nós agora o quê? Seguimos a cartilha, seguimos o plano. O plano de Deus está aqui. Mantermos-nos retos e íntegros e preservarmos os nossos corações para que possamos ir realmente terminar esse plano de salvação. Quando termina o plano de salvação? Quando a igreja ascender aos céus. A ceia vai ser servida. E não é a ceia que nem ontem não, hein? Ontem eu fiquei sabendo aí no grupo lá. Viu, pastor? Fiquei no grupo, não sei se o pastor está no grupo. No grupo lá só via lá o pessoal lá. Não, que eu como 12, eu como 15. Não vai nem olhar, né? Mas saber dizer que essa ceia vai ser servida. E vai ser o Senhor Jesus que vai servir para nós. Já pensou? Lembra do plano do mês passado? Servo.
Você já parou para pensar em você sentado e Jesus te servindo? Servo. Quer subir aos céus? Servo. Quer sentar à mesa? Servo. Uma coisa que eu aprendi, o pastor até mencionou aqui, agora não lembro em que parte que está, eu sei que está entre Gênesis e Apocalipse, que eu não gravo bem as coisas, tá? Quando você é escravo e é colocado o brinco, também serve para o lado espiritual de quando você está no mundo e vem para o reino de Deus. Quando você está no mundo, você é escravo do mundo, mas quando nós viemos servir o Senhor, nós somos escravos do Senhor, mas um servo bom para nós, um Senhor bom para nós sermos servos dele. Então, quando nós vemos para o mundo, nós temos que nos livrar do brinco. Nós temos que nos livrar desse brinco que nos marca como servos desse Satanás, desse inimigo. Nós temos que nos colocar livres desse brinco. Deus não quer que venhamos colocar marca nenhuma no corpo. Jesus não pediu nada para que possamos fazer isso. Então, quando nós nos despedimos desse inimigo, aceitando a Jesus como nosso único direito, nosso Salvador, de direito, porque Deus mandou o Filho unigênito para que possamos ter a garantia da salvação através dele, nós abrimos mão de tudo de errado que tem neste mundo imundo. Então nós temos que nos ver livre desse brinco, para poder, brinco que eu falo não é em relação à mulher, não adorno não, o que eu falo é que a aliança que tinha antes. Não sei quem já teve algum trabalho com um advogado, que precisou de um advogado, e esse advogado fez você assinar um papel de um compromisso que você tem com ele. Então, se amanhã ou depois você quiser se desfazer desse trabalho com esse advogado e quiser procurar um outro advogado, você tem que voltar nesse advogado e cancelar aquele compromisso que você tinha com ele, para que você possa assumir um compromisso com outro advogado. Então, para que você possa assumir um compromisso com o nosso Senhor, nós temos que cancelar o contrato que tinha com o Senhor lá de fora, para que possamos estar libertos. Cortar as alianças, quebrar as alianças, os nós têm que ser desatados lá fora. Em Atos 3,19 diz que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu pecava, eu enganava, envolvido com prostituição, eu fazia tudo de errado, mas eu aceitei Jesus. E em Atos me garante que, se eu me arrepender e eu me converter verdadeiramente, para que os meus pecados vão ser apagados. Quem é que apaga? O Senhor apaga os meus pecados. Quem vem apontar o dedo para mim é Satanás. Quem vem apontar o dedo para mim é o inimigo. Porque aqui diz que eu estou livre dos meus pecados, porque eles foram apagados, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os nossos pecados foram apagados, foram jogados no mar do esquecimento, porque vai chegar o tempo do refrigério. E quem vai propor o tempo do refrigério para mim e para você, para as nossas almas, é o Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Ele nos propõe o refrigério para as nossas almas. Nós não podemos andar atribulados com aflição de forma nenhuma, porque Ele nos dá o refrigério que nós precisamos. Você já viu pasto de ovelha ou de cabra? Ela costuma subir os montes, né? Se você vê de Israel, as ovelhas sobem os montes. E elas não ficam aglomeradas umas das outras, elas ficam aglomeradas quando é para dormir, que é para se aquecer, porque lá é muito frio. Então elas se juntam. Mas quando é durante o dia, elas vão pastar, elas não ficam andando uma próxima da outra. Elas sobem os montes, né? Ficam no monte, né? Tem o alimento dela ali nos montes. Elas ficam. Por que elas ficam ali? Porque o vento vem e abre a lã. A lã, o ar passa pela lã aberta e vai na pele dela. É o refrigério que ela sente. Esse é o refrigério que Deus nos propõe, um refrigério que vai na nossa alma. Não tem aflição, porque Ele nos dá o nosso refrigério, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Eu estou com tanta dificuldade, com tanta coisa para fazer. Ele nos dá o refrigério. Ele nos dá o refrigério. Quando experimentamos a mudança interior, operada por Deus, passamos a viver uma vida de Jesus em nós.
E nosso nascimento produz em nós uma perspectiva terrena saudável. Nós vamos ter uma vida saudável. Como também uma vida espiritual nunca antes percebida. Nossa ética passa a ser regida pelo caráter de Cristo. Em Gálatas 5:22. O varãozinho está ligeiro. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deixa, viu, varão? Quando é que você deixa de praticar o amor? Quando você não tem gozo? Quando você não tem paz? Quando você não tem longanimidade nem benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Quando nós não temos isso dentro de nós, nós não conseguimos alcançar o refrigério que Deus tem para nós. Nós temos que praticar isso constantemente, porque nós somos colocados à prova constantemente. Se você tiver um peixinho ou um adesivo no carro e você, porventura, cometer um erro no trânsito, ali vai um crente. Nós somos apontados, porque ali vai um crente. E aí, ele passa por você, buzina, porque você cometeu uma falha, e ele pega e te xinga. Aí você faz o quê? Perde o amor? Você perde o gozo? Ou você perde a paz, a longanimidade, a benignidade? O que é que você perde quando você é ofendido? Quando você é colocado em prejuízo, em alguma situação ou em uma negociação, o que é que você acaba perdendo? Nós temos que ter isso aí constantemente, na tábua do nosso coração gravado. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sabe o que é mansidão? Mansidão é você levar um tapa na cara e não ser bobo de dar o outro lado. Porque você vai ficar sentindo tanta dor porque tomou um tapa na cara, que você vai querer se defender. Mas ali vem a mansidão. Mansidão de patrão para com um servo. Mansidão. André, mansidão. Nós temos que ser mansos. Mansos. Ah, mas por 70 vezes 7. 70 vezes 7 é numa questão só. Você já tomou um tapa. Aí vai levar mais 69? No 70 vezes 7 dá 480, né? 70 vezes 7? Quanto? 490. 489. Está disposto a tomar mais 489? Não. Mansidão. Mas prudência. Para que isso não venha a acontecer. Para que não venha a acontecer. Nós temos que ter prudência. Para que não venhamos perder o nosso gozo, a nossa paz. Porque quem nos proporciona isso? É o Senhor Jesus. Porque nós, na carne, já é na hora, briga, luta, discussão. Aí nós vamos falar palavras torpes, palavras que não tem que estar nos nossos lábios, muito menos dentro do nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós não podemos deixar descer. Passou na mente, se deixar fazer ninho, vira coisa ruim. Nós não podemos fazer isso. Os nossos valores são diferentes. Assim como o que é para semeadura, como foi nos dízimos e ofertas, né? Onde 1 vira 10, 10 vira 100 e 100 pode virar 1000. Assim também é a iniquidade. Nós não podemos deixar para os nossos corações de forma nenhuma. Nós temos que revelar verdadeiramente a nossa capacidade de lidar com as coisas erradas deste mundo. Isso é viver e andar na verdade. Viver a verdade de Deus nem sempre nos trará vantagens. Nem sempre. Falou, nossa, mas eu fiz sempre ajudei, sempre procurei ajudar as pessoas, colaborar com as pessoas, e isso está acontecendo comigo. Por quê? Neste mundo teremos... O inimigo não quer mostrar para nós, não quer deixar nós vermos as nossas bênçãos, a nossa salvação, se nós continuarmos na vida que levamos. 1 Pedro 2, 19 ou 20. Porque é coisa agradável de alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque a glória será essa: se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazem o bem, sois afligidos e sofrereis. Isso é agradável a Deus. Agradável a Deus.
Já ouviu falar que os humilhados serão exaltados? Aí, ó, isso é agradável a Deus. Nós estamos sofrendo aflições, mas estamos glorificando a quem? Nós estamos apanhando e nós estamos glorificando a quem? Nós estamos sofrendo, nós estamos enfermos, nós estamos agradecendo a quem? Nós temos que glorificar a Deus em todas as situações. Todas. Ah, nasceu, glória a Deus. Morreu, glória a Deus. Está enfermo, glória a Deus. Tudo é glória a Deus. Tudo é para honrar ao nome de Deus. Sempre. João 1,39. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Nós temos que refletir a luz que Deus nos deu, para que nós possamos confundir o inimigo. Sempre. Deus nos deu a luz, nós somos a luz, nós temos que resplandecer para confundir quem? O inimigo. Deus é a luz que ilumina o caminho do homem. Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Foi, é e continuará sendo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado, ainda que quem é santo, seja santificado ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se. Aquele que é santo, santifique-se. Vamos nos santificar cada vez mais e mais, pois essa é a verdade de Deus. Amém?